conhecendo mais em profundidade a modéstia dos pernambucanos, do outro lado aqui, da ladeira, nós temos a confluência de dois rios, o Capibaribe e o Bibiribe, que formam o Oceano Atlântico a deleite dos cariocas. Mas, meus amigos, eu quero dizer da minha satisfação de, primeiro, participar, da honra de participar da Comissão da Verdade Estadual do Helder Câmara, com quem trabalhei durante 5 anos. E, em segundo lugar, um orgulho de ter sido comunicado pelos meus companheiros da comissão, designado para relatar o caso de Henrique. E fui seu aluno, seu companheiro, e então participei desde a primeira hora dos primeiros grupos de estudo e de reflexão na época de jovens estudantes secundaristas no bairro do Parnamirim, Casa Forte, da Marineira, enfim, no Padre Henrique. Eu serei breve com relação ao caso. No dia 27 de maio de 69, o Padre Henrique saía de uma reunião com um desses grupos de jovens e, ao final da reunião, ele então se dirige a uma parada de ônibus no Largo do Parnamirim, na zona norte do Recife, para que os membros da Comissão Nacional conheçam, e ele se encontra com 3 pessoas, provavelmente, seguramente 3 pessoas, numa rural verde e branca. Essa rural passa a ser um equipamento conhecido na história do horror e da tortura e de sequestro do estado de Pernambuco. Porque esse mesmo veículo, que era utilizado na época pelo Departamento de Investigações, no caso, na época que tinha como seu diretor um promotor de justiça chamado Dr. Bartolomeu Gibson. Naquela época, o promotor podia ser designado para assumir, como ainda hoje pode, assumir a direção de um órgão da Secretaria de Segurança Pública. Esse carro, então, entra o Padre Henrique e ele é levado. Não temos a informação até hoje segura no inquérito, depois do processo, do percurso entre o Largo do Parnamirim e o descampado em frente à Universidade Federal de Pernambuco, onde ele veio ser assassinado. Primeiro, ele levou 2 tiros na região temporal. Além dos 2 tiros, ele foi encontrado com uma corda no pescoço. Essa corda tinha sido usada para puxá-lo. Essa corda depois foi descoberta que essa corda era um instrumento usado em barcos de pesca. E, senhoras e senhores, imediatamente após a morte foi criada uma comissão judiciária de inquérito, sendo presidida por um juiz que, inclusive, seu filho foi presidente da Ordem dos Advogados de Pernambuco, um homem do maior respeito que eu quero aqui registrar, o doutor Aloysio Xavier, juntamente com um promotor de justiça, doutor Rorinildo Leão, aliás, doutor Rorinildo da Rocha Leão, e um agente da Polícia Civil. Esse inquérito caminhou, esse inquérito judiciário, a conclusão chega apenas à participação direta de um estudante na época, agente do informante do DOPS, o senhor Rogério Matos do Nascimento. O que ocorre ao longo desses anos todos? Uma sucessão de equívocos previamente determinados. Não foram equívocos aleatórios. Foi um processo vergonhoso. E que teve um papel vergonhoso, é preciso que se diga aqui, para que a Comissão Nacional e os advogados aqui presentes conheçam,
o Ministério Público de Pernambuco teve um papel vergonhoso. Isso não foi dito apenas por mim, foi dito também pelo meu presidente Henrique Mariano, quando das sessões que nós realizamos. Doutora Rosa, nós e Maria Rita, que eu sou leitor na Folha de São Paulo, eu já fui, não sei se ultimamente não tenho lido vocês, mas eu gostaria de dizer de que o inquérito caminhou e esse inquérito, após ser concluído, o Ministério Público ofereceu uma denúncia absolutamente fraca, frágil, sem sustentação e apenas indiciava um participante. E todo o inquérito leva, consequentemente, ao conhecimento claro de envolvimento de outras pessoas. Inicialmente tentou-se informar que o padre podia ser homossexual, que o padre podia ter envolvimentos amorosos. Posteriormente, tudo isso foi desfeito e nós cuidamos, ao assumir o caso, de ouvir algumas pessoas. Inicialmente, a comissão já ouviu o advogado, membro dessa casa, o doutor Jorge Tasso, que nos trouxe informações importantes, se bem que não desceu a detalhes com relação ao caso, mas trouxe informações importantes. Ouvimos também o representante da Igreja Católica, o padre Hernani Pinheiro, aqui nessa casa. E o padre Hernani, por que nós resolvemos ouvi-lo? Porque se tentou ao longo dos anos também separar o caso do padre Henrique com a ação de Dom Helder Câmara. Não se pode separar esses casos. Qual era o ambiente que existia em Pernambuco nos meses de abril e maio de 69? No mês de abril de 69, a sede do arcebispado foi metralhada. E o metralhamento se deu às 2 horas da madrugada, no mês de abril, dentro de uma rural verde e branca. O caso posterior a esse metralhamento foi o atentado ao estudante Cândido Pinto, que também foi utilizado o mesmo ou semelhante veículo. Nem isso sequer se cuidou de aprofundar a investigação. Posteriormente, nós ouvimos, e aí eu não posso dar mais detalhes, mas ouvimos sigilosamente um dos participantes da época do caso do padre Henrique. Nós ouvimos reservadamente e temos algumas informações para depois traçarmos uma linha de trabalho junto com a Comissão Nacional. Ouvimos também, através do depoimento do padre Hernani Pinheiro, uma posição clara, na época, em 69, da Igreja Católica aqui em Pernambuco. O atentado foi um tiro no coração de Dom Helder Câmara. Por quê? Porque existia na época aqui em Pernambuco não apenas uma ação de organismo da repressão por dentro do Estado, mas o mais grave, nos primeiros meses dos anos 69, a partir do AI-5 de 68, 13 de dezembro de 68, o que é que aconteceu em Pernambuco? O surgimento de um grupamento paramilitar, o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, que inclusive já tivemos um outro depoimento também sigiloso, que nos informa a participação de membros do empresariado de Pernambuco, que financiavam o CCC em Pernambuco. Nós não vamos cometer aqui a irresponsabilidade de antecipar nomes e fatos, porquanto ainda estamos investigando. E quero dizer a todos de que a Arquidiocese nomeou na época, designou advogados, os advogados acompanharam o caso e, paz, meus senhores,
iniciado o inquérito, concluído o inquérito judicial, iniciado o processo na fase inquisitorial, conclui, no primeiro momento, um membro do Ministério Público, não somente a participação naquele primeiro caso única de Rogério, mas posteriormente indicam 4 rapazes envolvidos com consumo de drogas e que tinham engajamento e envolvimento com organismos ligados ao setor de informação, no caso, o CCC. São indicados como responsáveis os senhores Pedro Jorge Bezerra Leite, o senhor Pedro Jorge, Maurício Og, o Rogério novamente é indiciado, e é indiciado também Jorge Tavares, que era um pintor, um artista plástico, também indiciado.